Boa tarde, meus amigos, paz de Cristo novamente. Quando a gente professa a fé católica, cristã católica, a gente tem uma característica muito importante. O católico ama a Deus acima de todas as coisas, mas ele também tem uma característica muito peculiar. Ele teme a Deus e a sua justiça. Porque nós cremos na bondade, na misericórdia de Deus, no amor, no perdão, mas nós tememos a sua justiça, porque nós sabemos que existe o céu e o inferno. Nós sabemos também que a salvação é uma busca diária. Quando você aceita Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, é o primeiro passo que você dá em direção à sua salvação. Muitas igrejas têm doutrinas que são totalmente contrárias à Bíblia. As pessoas perderam o sentido de falar de Deus e falar por Deus. Nenhum ser humano tem capacidade para falar por Deus. Quando nós buscamos entender as coisas do plano espiritual, muitos cometem erros grotescos e uns até diabólicos. Eu fico vendo as pessoas que nos chamam de idólatras, porque nós amamos Maria e os santos, veneramos, na verdade, ou seja, respeitamos. O que é idolatria? Idolatria é o ato de você amar algo ou alguém à frente de Deus. Se você ama mais a sua esposa do que a Deus, você é o idólatra. Se você ama mais o seu serviço do que a Deus, você é o idólatra. Se você ama mais um filho, e assim sucessivamente. A idolatria maior que existe no mundo hoje em dia é ao dinheiro. Eu sou historiador e a gente que estuda um pouco religião, a gente vai em certos lugares para ver como funcionam as coisas. Numa missa, a palavra mais dita é Deus. Depois Jesus Cristo, o Filho de Deus, Espírito Santo, Maria, Eucaristia e sucessivamente. Num culto protestante, a palavra mais dita é dinheiro, dizimista fiel, Satanás. Não todas, mas a sua grande maioria. O que leva uma pessoa a acreditar que Deus quer que você sacrifique a sua casa, o seu carro, um iPhone, que eu já vi pedindo um iPhone como oferta para ele? O que leva uma pessoa a transmitir ao vivo um culto e colocar 1000 vassouras no púlpito e jogar água e falar que as vassouras foram ungidas e venderem as vassouras por R$ 1000? Isso é o quê? No mínimo é blasfêmia contra o Espírito Santo. E as pessoas não se preocupam mais com isso. Porque eu sempre posto isso. Deus é único. Sim, é verdade, mas esse não é meu Deus. Quem disse que toda profecia é boa? Quem disse que Deus perdoa tudo? Se você estudar a Bíblia, você verá que Jesus nunca pregou em línguas estranhas. Fato, procure. A única vez que Jesus se revoltou na Bíblia não foi quando ele estava sendo humilhado, martirizado, pisado. Foi quando ele entrou no templo de Israel
e viu as pessoas ganharem dinheiro em nome de Deus. Qual seria a reação de Jesus hoje em dia? Eu fico vendo as pessoas postarem e falarem: ah, eu vou à igreja porque o padre é uma bênção. Eu vou à igreja que o pastor é uma bênção. Bênção é Jesus Cristo, porque Ele é o Filho de Deus vivo. Ele é o Cordeiro de Deus. Foi Ele que deu a vida por você. Eu não acredito em revelações mundanas, cultos que só falam em prosperidades, bênção financeira. Uma vez um amigo que professa outra fé falou para mim: pô, que homem de Deus é você que você tem depressão? Está amarrado em nome de Jesus? Falei, meu irmão, não tenta ensinar a palavra a quem estuda a palavra a vida inteira como eu. E eu não sou mais do que ninguém. Mas se você ler o Salmo 38, o escritor estava em profunda depressão. Se você ver o profeta Elias, quando ele se escondeu na caverna, estava em profunda depressão. Teve momentos que Jesus Cristo também se entristeceu, porque a depressão, ela é simplesmente a tristeza profunda. A depressão é a coisa que na Idade Média era chamada a doença dos poetas, das pessoas que procuravam a Deus e não encontravam as respostas, se entristeciam, né? A depressão é uma coisa terrivelmente diabólica. Mas as pessoas, elas criaram mecanismos de autodefesa que me assusta. Eu vejo pessoas, numa mesma rua, tem 6 igrejas, e só revelação, não tem estudo da palavra. Se você perguntar para um pastor o que significa, qual o nome da sua fé, falar: eu sou crente, eu sou evangélico. O cristianismo tem 2 vertentes cristãs. A igreja cristã católica, que é milenar, fundada por Jesus Cristo, e a igreja cristã protestante, oriunda da reforma do século XVI de Lutero. Lutero se revoltou contra as indulgências. Eu me revoltaria também. Mas ele jamais quis criar outra igreja. Simplesmente os reis da época viram que seria mais interessante para eles se desvincular do poderio católico, ter a sua autonomia em seus países e ter uma vida mais livre do jugo católico. As indulgências existem hoje em dia, só que de uma maneira mais maquiada. É triste você ver um homem de Deus fazer uma oração bonita, invocando o Espírito Santo, e depois colocar no rodapé o número da conta, pedir oferta para não deixar o programa sair do ar. Você não pode valorizar o dinheiro, você tem que valorizar a Deus, a sua vida. A maior característica de um cristão é a humildade. Hoje, quem fala de Deus, os santos da Igreja Católica, eles se doaram ao Evangelho. Eles perderam as suas vidas e eles ofertaram a Deus tudo de bom que eles tinham. Eles abriram mão, como São Francisco de Assis. Os santos atuais, eles só querem sugar as pessoas. Evangelho é doação, é amor. Esse evangelho não representa Cristo, porque o evangelho verdadeiro é a própria vida de Jesus Cristo.
que quando você for ler a Bíblia, para mim, indubitavelmente a palavra de Deus, pegue a Bíblia e peça: Senhor, humildemente eu vos peço, me revele o que isso significa. Não cometa o maior erro que as pessoas fazem. Não interpretem a Bíblia segundo a sua vontade ou seu conhecimento. A Bíblia não é para ser interpretada, é para ser cumprida. Que você possa ter um bom final de feriado, que você possa ter um encontro definitivo, verdadeiro com Deus. Que você possa, a cada dia, se afastar mais do mundo e desse sistema de coisas. Porque se o dinheiro fosse tão importante quanto algumas pessoas pregam hoje em dia, Deus nos teria criado com bolsos. Mas Deus te criou com um coração, uma alma e um espírito. Evangelho não é ganhar dizimistas fiéis, é ganhar almas. Será que essa prioridade tem sido cumprida? Pergunta fácil de responder, né? Que Deus abençoe, que Deus, nesse mês de maio, possa realmente transformar a sua vida. E saiba que Deus é contigo, que a maior verdade da vida é essa. Deus é seu Pai e Ele te ama. Ele valoriza as tuas qualidades e virtudes. Ele não só olha os seus pecados. Mantenha o seu coração limpo, porque Deus fará grandes obras em sua vida. Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Receba a sua vitória. Boa tarde.